a gente errou tanto no início, mas tanto, de tudo, assim, sabe? De trabalhar demais desnecessariamente, de perder dinheiro, de errar mesmo, entendeu? De voltar e ter que refazer serviço, de trabalhar de graça para poder aprender a trabalhar. Nossa primeira pulverização foi batendo no vizinho lá e falar assim, ó, oi, nós compramos drone aqui, você tá precisando de pulverizar, e a gente pulveriza pra você, basicamente isso. O Kenny fez isso, o Kenny faz muito isso. Aí o vizinho topou e eles foram, entendeu? Então, assim, a gente trabalhou muito de graça, até a gente conseguir ajustar tudo, não, demorou demais. E é loucura, gente, safra, é loucura, porque é serviço atrás de serviço e você vê o dinheiro indo embora, porque a pessoa te liga, tem 10, tem 15, tem 30 hectares, e você vira e fala assim, gente, é mais 5, mais 10, mais 15 mil que eu vou faturar, então você trabalha de 6 horas da manhã até meia-noite, até 1 hora da manhã, os meninos ralam pra caramba na safra, assim, rala muito mesmo, assim, essa safra foi loucura. Eu parei tudo que eu tava fazendo só pra ficar dando apoio pra eles, então assim, sabe, às vezes eu ia com alguém que era menos experiente pra resolver problema de calda, pra soltar serviço, às vezes eu ia levar um lanche pra outro, porque tem que almoçar, tem que dormir, serviço tá numa fazenda lá enfiada. Se eu tiver algum problema com dinheiro com meu irmão, eu paro de mexer, ou com o Bruno, assim, a gente para de mexer sobre dinheiro e continua com o relacionamento que a gente tem, porque é muito triste quando uma família é desfeita por causa de dinheiro. Muitas. Café Brothers, episódio 82. Seja muito bem-vindo, Alex Miloto. Sim, senhor. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Tá bom? Ué, você falou bem-vindo? Seja bem-vindo, claro. Obrigado. Osmar Neto, seja muito bem-vindo. Obrigado, igualmente para você. Tá bom. Seja muito bem-vindo, William Xandó. Obrigado. Diretor Torada, seja muito bem-vindo. Boa noite. Já tomei uma lapada já também do diretor, de cara. Fala igual o Sérgio Chapelin agora. Boa noite. Alex, fala pro pessoal seguir a gente aí aonde, aí nas redes sociais. Você que é uma pessoa muito entendida de redes sociais. Eu sou o cara que curto muito as redes sociais. Então, só que no modo reverso. O pessoal sabe que eu sou muito ativo, né, em todas as redes. Eu gasto um tempo danado com isso. Então é para seguir a gente no Instagram, né? Isso. E se inscrever no YouTube, procurar Exatamente. O Café Brother aí nas redes sociais. Falta muito pouco para 1 milhão de seguidores lá no Instagram e 1 milhão de inscritos no YouTube. Mas nós podemos criar uma rede social para antissociais, né? O que você acha? Até segunda. Comunidade. Uma rede social. Ainda podemos colocar o nome de Descurte, alguma coisa, não sei. Só vai ter eu, não sei. Eu acho que eu vou fazer um Instagram pro Alex Miloto, cara. Não, só tem eu. Eu vou não fazer, aceito ninguém, não sigo ninguém. Eu vou fazer um Instagram pra ele. Tem que ter, gente. Vou tem me como passar não, por ele. Ou anti. Vai ser o meu Instagram. Osmar Neto, fala pra nós do patrocinador oficial aí hoje e das... Eu nem sei quem é mais o patrocinador, que toda hora muda. Não. Só hoje do especial de hoje, que é O especial de hoje é o Agrodrone. Isso, exatamente. Cadê o dinheiro que ela trouxe aí? Ela recebeu hoje da imersão, já tá aqui o dinheiro. Já chegou. E doou todo eu nem recebi e já gastei. Tá aqui, tá, entendi. Você recebeu e já passou todo o seu cachê. Tá certo, então. O QR Code que vai ter no canto superior ali, esquerdo. Vale eu a acho que é pena. esquerdo, não é? Direito? Então tá bom que Na seja. cabeça do O chão. meu é esquerdo. Depende do ponto de vista. Você doou, aí ó, ela doou tudo pra Amar ou pra Amapec, tá tudo aqui, ó. E você também pode fazer a mesma coisa. Vale a pena. Vale a pena. Exato, pessoal. Então, faz a doação aí, mira o celular pro QR Code e abençoa essas duas associações que têm cuidado de pessoas aqui em Maracaju. Uma cuida de pessoas com câncer e a outra cuida de pessoas e crianças com autismo, ok? E agradecer também aos nossos patrocinadores aí, que é a Celerium Telecomunicações, a internet mais rápida com pensamento. E ele tá de volta daqui um dia, hein? O Tamioso tá chegando dos States aí. E a E-Forte Corporadora, que se você for lá e comprar o seu terreno e falar que viu aqui no Café Brothers, você tem um presente especial. E aqui na Celerium Telecomunicações, se você indicar um amigo, você ganha 50%, cara. É muita coisa, mano. A internet, além de ser boa, ela tem esse combo. Indicou um amigo, ganha 50% de desconto. Valeu? Pessoal, no episódio 82, nós estamos aqui com a Kiara Campos, né? Ela é engenheira civil de formação da PUC, em Minas Gerais, da turma de 2015. Mas atualmente ela é especialista em pulverização com drones no agro. Casada com o Bruno Alvin, né? Ele tá aí também, um abraço aí pro Bruno. Ela é produtora rural
e influencer do agro. Seja muito bem-vinda, Kiara Campos, no Café Brothers. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês pra gente bater esse papo, né? Vamos lá. Kiara, como é que foi esse lance aí, cara? Engenheira civil para vir trabalhar no agro com drones. Quando que virou essa chave aí? Uai, mais ou menos é isso que a gente sempre se pergunta, né? Também não sei, assim, sabe? Quanto foi o ponto que eu falei assim, não vou, né? Foi uma ideia, na realidade foi uma ideia do Bruno e do Kenny. O Kenny é meu irmão, que é sócio do Bruno, né, na empresa, e eu entrei de gaiato e lá vou indo, né. O Bruno sempre quis mudar muito pro agro, sabe? O Bruno é engenheiro eletrônico. É o seu esposo, Bruno. É o meu esposo. E ele gosta muito de equipamentos. E a gente sempre teve roça, sempre, né, trabalhou o Kenny trabalhava com leite, depois nós compramos uma terrinha, começamos a trabalhar na agricultura. Aí logo quando começou esse trem de drone, e o primeiro drone que chegou lá na região, a gente foi fazer uma pulverização, o Kenny já ficou sabendo, chamou o drone. Quando chamou o drone, o Bruno viu, aí ele olhou. Aí eu lembro que na época ele me falou, eu xinguei ele, eu falei assim, você tá doido? Mexer com drone? Ah, pelo amor de Deus, nós vamos ter que mudar pra roça, você tá maluco da cabeça? Aí prolongou ainda por mais uns 6 meses, assim, ainda. Aí só que teve uma hora que ele falou assim, não vai ter jeito não, eu vou comprar. E ele e o Kenny já tava olhando esse trem junto, aí quando eu vi, eles tinham comprado o mesmo trem. Eu falei, que ano que foi isso, Kiara? A gente vai arrumar. Foi que ano que nós estamos? 2023. Ano passado foi 2022. Foi na safra de 2021. Então já foi um pouquinho antes da safra de 2021. 3 anos. Não. 2 anos. 2 anos. Vai fazer ainda, né? Não tem ainda 2 anos. 2 safras completas. Então, assim, sabe? Aí pra safra ele já foi, né? Assim, quase que me contrariando, né? Assim, né? Por incrível que pareça. Mas porque na época era assim, na época não tinha, né? A gente não tinha notícia, então não tinha nada na internet, não tinha ninguém que trabalhava com isso. Tinha esse rapaz que trabalha até hoje, que inclusive é nosso parceiro lá na região, só que era um trem muito assim, muito incerto. Eu falava assim, misericórdia, como é que faz assim? Porque pega 200 mil reais, né? Coloca no equipamento, um trem que voa, não sabe nem pilotar, como é que faz com um trem voa, desse? Cai, né? Exatamente, esse trem cair, eu tô assim, esse trem tem seguro, não tem seguro, não tinha seguro, então foi loucura danada, né? Mas aí eles falaram assim, não, tô indo mesmo, independente de qualquer coisa, e foram. Eu fui acompanhando de longe, aí mais ou menos em junho do ano passado, em maio do ano passado, eu comecei a trabalhar com eles. Eles te chamaram ou você entrou sem chamar? Eu entrei sem chamar. Eu entrei pra ajudar. Eu entrei porque eu sou assim, sabe? Sou meio palpiteira, meio mandona, como os outros. Entrei pra fazer umas coisas e resolver uns probleminha. Fui entrando e quando eu vi o potencial mesmo do trem, falei assim, nós vamos entrar nesse trem que vai dar certo. Aí eu comecei a desenvolver as redes sociais, comecei a postar tudo lá. A gente tinha 300 seguidores, eu postava como se tivesse 30 mil, né? Ainda não tem 30 mil não, mas vai chegar. A gente chega lá. Então, assim, fui indo que realmente a gente viu o potencial. E era uma coisa assim, eu ia atrás do melhor lugar que eu julgava para ter informação e eu não conseguia informação sobre quais parâmetros utilizar. Então, assim, eu ia lá na Unesp, em Botucatu, falei assim, como é que eu faço, gente? Que altura que eu vou? Qual faixa que eu coloco? E eles não sabiam falar. Eles me falavam, faz o teste assim, assim, assim. Eles me ensinavam a fazer o teste. Eu falei assim, gente, esse trem, assim, sabe? O pessoal que estuda não sabe como é que faz, esse trem vai explodir. Não vai ter jeito. No bom sentido, né? Não que explodir o drone, né? De uma forma ou de outra, esse trem vai explodir. Era tudo mato. Entendeu? Assim, e aí a gente pesquisava na internet, não tinha ninguém, já tinha uns grupos de WhatsApp, né? A gente entrou e foi indo também, só que assim, hoje tem muita informação, né? A gente tem que saber filtrar as informações, hoje tem muita informação, a gente tem que saber filtrar, mas ainda assim, era muito, muito pior, né? Hoje tem pessoal, você já consegue achar treinamento, você já consegue achar curso, é mais tranquilo, você consegue se preparar. Você tá dando treinamento melhor, né? aqui agora, né, Kiara? Tá show demais esse treinamento, gente. Nossa senhora, tá... Esse pessoal da primeira turma tá aproveitando bem, viu? Porque tá muito bacana. Pessoal, assim, só pra gente pegar esse gancho aí, a Kiara foi uma convidada nossa aqui de Maracaju, né, cara? Então, o Alex tá aqui na pessoa da Fundação MS aqui. A gente está construindo uma coisa muito legal e eu fico feliz porque a gente está construindo com pessoas que entenderam o propósito, né? O Osmar está lá com a gente também.
a Kiara, tem um time lá de campeões lá, Alex. Cara, só gente top. E a gente está construindo aqui em Maracaju a primeira imersão Escola do Agro. E a Kiara veio para essa escola. Então, eu acho legal, assim, você, como o Alex falou, você começou, era tudo mato, né? E hoje você está podendo compartilhar o conhecimento com as pessoas, né? Eu acho muito louvável isso, né? A ideia, desde quando a gente começou a oferecer treinamento pro pessoal, e até mesmo aqui na Escola do Agro, é assim, eu pensei assim, gente, a gente errou tanto no início, mas tanto, de tudo, assim, sabe? De trabalhar demais desnecessariamente, de perder dinheiro, de errar mesmo, entendeu? De voltar e ter que refazer serviço, de trabalhar de graça para poder aprender a trabalhar. Nossa primeira pulverização foi batendo no vizinho lá e falar assim, ó, oi, nós compramos drone aqui, você tá precisando de pulverizar, e a gente pulveriza para você, basicamente isso. O Kenny fez isso, o Kenny faz muito isso. Aí o vizinho topou e eles foram, entendeu? Então, assim, a gente trabalhou muito de graça, até a gente conseguir ajustar tudo, não, demorou demais. Então, assim, aí a gente dá esses treinamentos hoje em dia, eu penso assim, eu vou falar, nem que seja, assim, sabe, se a pessoa conseguir captar 30%, 50% que a gente vai falar, nossa, ela já vai errar tão menos, assim, sabe? Se eu tivesse alguém pra me falar as coisas, pra falar pra gente as coisas, assim, ia ter poupado tanto cansaço, tanta dor de cabeça, tanto tempo, tanto dinheiro também. Então, as ideias do treinamento é esse. Quando eu monto todo o escopo do nosso treinamento, a gente sempre pensa muito nisso, né? O que eu queria ter escutado no início, que iria ter poupado muita coisa. E é bom também, porque em muitos treinamentos que a gente faz lá na Escola do Agro mesmo, o pessoal estava conversando comigo nos intervalos, no final, e já falando assim, nossa, eu estava pensando em fazer assim, mas acho que eu vou fazer assado, então, né? Então, assim, porque cada caso é um caso, e como a pessoa não tem informação, então até desde a escolha do drone, até a escolha da estrutura, e tudo impacta muito, né? E muitas vezes também quem está comprando o drone é porque o agro gira um volume de dinheiro muito alto, mas a maioria das pessoas que está comprando drone para trabalhar com isso, não tem tanto investimento assim, né? Às vezes ela vai colocar um dinheiro ali que ela tem poupado, ou senão às vezes vai até financiar. E teve um treinamento que a gente deu lá em Goiás que o menino parou pra mim e falou assim, Kiara, nossa, tá saindo muito barato esse treinamento pra gente. E a gente cobrou um valor super justo. Tá saindo muito barato, porque o tanto de dinheiro que eu tô economizando, ele fez as contas com a gente, porque realmente ele tava indo pra um caminho completamente que não seria o mais adequado pra ele, digamos assim. Então a ideia é mais ou menos essa mesmo, tentar... Ô Alex, pegando esse gancho da Kiara e ser como CEO lá da Fundação MS, faz sentido o que ela tá falando aí, tipo, o cara tá lá no treinamento, acaba pegando um insight ali, ia investir num autopropelido, um pulverizador autopropelido, de repente no meio da jornada ele entende que uma outra coisa pode servir para ele, claro, dimensionado para sua área, e a Fundação MS que trabalha com a área de pesquisa, fala um pouquinho dessa informação, faz sentido essa correlação? Antes eu quero fazer uma ressalva, que o Bruno ele é um mito, né? Porque ele é uma das poucas pessoas que eu conheço que contrariou a esposa e estava certo. Isso não é comum. Nossa, Quem será que ele vai assistir esse sabe? episódio? Bruno, você é um mito. Xandó, eu tô aqui vendo a Kiara falar e eu percebo que hoje ela é uma bíblia ambulante, né? Então ela é douta num conteúdo que pouquíssima gente domina. E é tão importante para você dizer o que não é para fazer quanto o que dá para fazer. E aí é que vem a infinitude do negócio, não é? Nós estamos aqui falando de uma tecnologia que chegou. Hoje nós temos oficina de drone em Dourados. Então, já chegou a manutenção. Eu não sei te dizer, Xandó, o que mais dá para fazer com isso. Substituir o Uniport é clichê já. Se você... Imagino que exista essa conta de viabilidade para soja, né? Mas não precisa de muita área, não, para trocar o Uniport por um drone. Deixa eu fazer uma pergunta voltada a isso aí. Até a questão de área, compensa também essa questão de viabilidade com drone para um autopropelido, por exemplo? Uma área de 2.000 hectares, estou chutando. Já tem essa viabilidade comprovada? A especialista tá aí na ponta da mesa. Uma área de 2.000 hectares é uma área muito grande, né? Então, assim, se eu for pensar principalmente na soja, a janela de pulverização ela é muito curta.
Então, você tem que fazer a conta de quantos drones você precisa para atender aquela área, porque você tem uma janela curta. Então, assim, né, você não vai ter que fazer os 2.000 hectares num dia. Correto. Você tem que fazer aí no intervalo, aí vai depender da sua janela de plantio também. Mas tem que fazer no intervalo mais curto, que seja de 5 dias, de 6 dias. Então, você tem que fazer as contas, por exemplo, aqui na região de vocês, aqui no Mato Grosso do Sul, no geral, são terras muito planas, sem obstáculo. Então, os drones rendem muito para essas lavouras. Então, por exemplo, o T40, para essas características, seria um drone mais indicado. Pessoal que eu tenho de referência que trabalha com T40, trabalha nos parâmetros corretos, tem bons resultados, consegue fazer aí até 150 hectares por dia, 160 talvez, no máximo, assim, um dia bom, muito trabalhado. Então, você faz a conta. Então, talvez você precisaria de muitos drones para atender uma área de 2.000 hectares. Certo. Então, aí já começa a ficar inviável, porque aí você começa a ter dificuldade para achar piloto, né? Mas, se você for pensar em lavouras menores, assim, de 600 hectares, 700 hectares, aí começa a ficar muito viável. Nesse caso dessas lavouras maiores, de 2.000 hectares, o pessoal ainda faz, dependendo do local, o pessoal ainda faz muito pulverização com avião, né? Ou até mesmo com uniporte também, né? Com autopropelido também. Então, você pode pensar no drone como um complemento, entendeu? Então, assim, aquelas áreas piores, que às vezes não compensa mandar o autopropelido, ou que o avião, a aplicação fica muito caro, ou não fica 100%, aí você vem e faz com o drone. E o drone também é uma alternativa, assim, pessoal que trabalha com uniporte. Chover, passou aqueles 3, 4, 5 dias de chuva. O uniporte não entra na lavoura, você pega as áreas piores e já vem com o drone. E é muito novo, não tem mão de obra no mercado. Eu penso que isso. É novo, né? Eu costumo dizer, nós somos lá uma instituição de inovação. Então, inovar está no nosso DNA, a cabeça mira a bola 24 horas por dia. E eu sempre digo que novas soluções trazem novos problemas. Então, a curva de adoção de tecnologia, ela tem um start rápido e depois ela estabiliza e até cai um pouquinho, porque começa a dar problema. E aí só ficam os que são aderentes mesmo, só ficam aquelas pessoas que realmente precisavam do drone. Na minha opinião, nessa questão de pulverização, nós estamos no topo da curva. No ápice. A galera tá comprando. Nós vamos comprar semana que vem. Depois do Showtech, a gente vai comprar o nosso primeiro. Vocês sabem quantos drones que foram vendidos só por uma empresa na AgriShow? Fala aí, não. Só por uma empresa, né? Lá devia ter, que eu conheço, tinha pelo menos 3 lá, revendedoras oficiais. Só por uma delas foram vendidos 190 drones. Olha aí. Uau. Essa é a minha opinião. Vendo o mercado, né? Depois vai dar uma caída, porque, o cara comprou achando que era mamão com açúcar, caiu o drone, deu 50 conto de ferro, ele falou, obrigado, não me serve. Mas quando a gente olha o sistema de produção, e que você entende muito disso também, que compra muita tecnologia e não usa, cara, tu trabalha com uma máquina de 3, 4, 5 milhões de reais. Ela custa 5 milhões, mas ela não entrega 5 milhões, porque o cara não usa, nós não usamos. Cara, tem tanta tela dentro da máquina, nós temos autopropelido em 2013. Eu não consigo ligar a máquina com 4, 5 telas lá dentro daquele negócio. Então, quando você faz essa comparação, o preço de um drone é muito baixo. É muito baixo. Aí você se joga comparado ao restante do maquinário aí você do coloca agro. ele, fazer cabeceira, fazer aquelas áreas que o teu autopropelido se lasca, fazer bordadura, brejo, a área que ele sofre, aquele monte de bico que todo mundo tem, por mais que a gente tenha os talhões, os nossos aqui não são os talhões matogrossenses, né, quadrados. Aqui tem de tudo, tem beira de mato, tem beira de cerca, tem área que vem de pecuária, que volta, tem pilheta, drenagem, valeta. Tudo isso a tua máquina que encosta no chão não faz. É possível pegar uma área, e a gente planta todo ano na mesma área, e desenhar ela e dizer, aqui é uniporte, autopropelida, aqui é drone? Sim, é possível. É possível, olha aí. Você faz os mapeamentos separados e faz. Desculpa. Aproveita que você já vai validando, né? O drone já vai introduzindo, aí depois você pode até ir comprando mais drones. Ele entrega a mesma qualidade que um autopropelido. Entrega a mesma qualidade Imagina que um autopropelido. turbilhonamento, entrega mais. Isso tem... Te interrompi aquela hora, né? Mas só pincelando essa parte, assim, né? Tem muita gente, tem muitos agrônomos que baixam na tecla comigo, pulverização terrestre é muito melhor que pulverização aérea, e ainda me manda estudo ainda, hein? Se esse agrônomo estiver assistindo esse podcast, eu acho que não vai estar, não. Ainda me mandou um monte de estudo ainda, né? Falando que pulverização terrestre era melhor que pulverização aérea. Primeiro que a gente tem um problema, que os estudos de pulverização aérea são voltados para avião, né? E assim, o melhor, ele depende, assim, também, sabe? Que é melhor, mas ele é o mais viável para você, porque você falou aí do preço. Se eu tenho um equipamento que atende, e é muito mais barato,
Pra mim, talvez faça mais sentido. O que é melhor você fazer? Você fazer um plantio de soja e colher 70 sacas tendo um custo de 30, ou você fazer um plantio de soja e colher 100 sacas tendo um custo de 50, 60 soja por hectare? Que assim, ó, tem a questão da velocidade também, né? Por exemplo, um avião faz a pulverização a 180 km por hora. O drone, quantos quilômetros por hora o drone aplica? T40 e aplica 26, 28 Olha a km diferença por de hora. velocidade. T10 e T30 a 20. Tem essa variação, porque daí tem a deriva. Tem N fatores ali na pulverização agrícola por avião. Geralmente o pessoal terceiriza essa aplicação agrícola, essa aplicação aérea, né? Claro. Não é dele, geralmente ele terceiriza, a não ser os grupos grandes, aí ele tem o próprio avião. Né? Mas assim, analisando essa questão assim, quanto custa um drone desse, primeiramente? Um T40 hoje tá na faixa de 200 mil, assim, o drone, 3 baterias e o carregador, né? Aí você tem os outros custos que você E o precisa, que aí vai variar. Se você tiver que... Com o resfriador. Aí vai variar. Se você for utilizar ele na sua própria fazenda, aí você vai ter um custo com estrutura. Aí Se você for tem utilizar ele para prestar serviço, você vai ter outro custo. Aí você tem que comprar uma carretinha da Mepel, né? Olha o jabá. Não, você tem que ter já o vai, misturador de entendeu? calda, você tem que ter o carregador, o gerador para carregar. que é 20 mil, caro. Eu estou pensando Mas- como leigo, né? Eu, na verdade, assim, eu sou leigo nisso. Por isso que eu estou perguntando. Porque, querendo ou não, são várias vantagens de ter um drone com área, digamos assim. Primeiro, não ter amassamento. É uma delas. Agricultura familiar. Também. Você fazer aplicação justamente com a aviação agrícola. Quando você está precisando, o milho já está alto, você não consegue entrar. Então, tem vários fatores que realmente podem pesar no final da balança, né? Exatamente. O que eu quero fazer é uma observação. Acho assim, o pessoal que escuta o Café Brothers aí não tá entendendo muito. Às vezes é uma dona de casa que tá ouvindo. Pá, assunto lá do agro, lá chato pra caramba. Mas esse milho que a senhora vai fazer fritinho vem daí, tá? Então vamos... O que acontece é o seguinte. A observação que eu quero fazer é que toda tecnologia, toda inovação, ela tem uma resistência. Isso é pra tudo. Cara, vamos longe. Quando chegou os telefones sem fio, né? O iPhone, o celular, era um custo muito caro. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. E era um negócio assim, absurdo, né, mano? Você pegava o Motorola, o tijolo era desse tamanho assim, mano. A bateria dele, acho que era uma bateria de um drone desse hoje. E aí, o que acontece? As pessoas foram se acostumando, cara, foi se aperfeiçoando, a ponto hoje que as pessoas não tiram o celular da mão, entendeu? Então, assim, tem uma resistência, mas quando vem a aprovação e tem pessoas, assim, como a Chiara e outros aí que são disruptíveis, né, cara, que vão lá, cara, vamos testar, vamos validar, vamos errar, vamos fazer. Depois que acaba provando por A mais B na prática, que aquilo tem um resultado, aquilo tem uma adaptabilidade para certo tipo de região. E faz sentido? Ah, não, agora eu vou comprar. Mas teve alguém que pagou para ver, né? Entendeu? E aí, nesse momento que está sendo aprovado, tem a resistência. Tem muita resistência. Esse agrônomo, inclusive, que sabe mandando os estudos de pulverização terrestre, é porque eu sou um pouquinho esquentada, sabe, gente? Eu tinha feito uma viagem junto com ele, que a gente tinha ido pra São Paulo, ver umas áreas. Aí, então, já tava com uma intimidade, assim, né? Aí, no carro, a gente tava visitando as lavouras da fazenda que ele olha. Assim, não era aplicação minha nem nada, eu só tava com eles e tava aproveitando, que eu sempre pego esses ganchos pra aprender um pouquinho mais, né? Aí, a gente tava visitando as lavouras, aí ele me soltou no carro. Não, porque pulverização terrestre tem maior eficiência do que pulverização aérea. Aí, na hora, eu falei assim, o quê? Aí eu falei assim, não. Sanguínea, era sanguínea. Me fala onde você viu isso. Eu falei assim, eu acho que se o Bruno tivesse lá, ele ia ter me dado um cutucão, assim, né? Porque era assim, não era uma pessoa muito próxima, né? Eu tô assim, não, eu quero ver aonde você viu isso. Porque eu vou te falar uma coisa. Não, você pode pegar uma área sua, me pôr pra fazer essa pulverização, que eu vou te mostrar que vai ter eficiência mínima necessária. Porque eu faço nas minhas áreas. Eu jamais ia colocar eu coloco a minha cara a tapa. Eu jamais ia prejudicar a produtividade da minha lavoura, que é da onde a gente, né, ganha dinheiro também, por causa disso.
Aí eu falei assim com ele. Aí depois eu comecei a pegar mais leve, né, gente? Porque, né, como é que você ia fazer, né? Fui tentar quebrar o gelo, né? Aí o Bruno chegou pra me buscar nesse lugar. A gente tava numa fazenda, eram uns 400 quilômetros. Eu ia poder ir embora só no outro dia, no dia seguinte, que eu tava de carona. Ele chegou pra me buscar. Aí eu falei assim, não, o Bruno é bom pra contornar essas situações, que ele é calmo. Aí eu fui contar pro Bruno. Falei assim, ô Bruno, ó o fulano aqui, chegou pra mim e falou que a pulverização terrestre vai só... Aí o Bruno, acho que o Bruno pegou mais pesado que eu. Aí ele virou pra ele e tá assim, não, mas é porque você tem que pensar pelo seguinte lado. Na época que eles inventaram o computador, muita gente ainda quis ficar na máquina de escrever, sabe? Então... Aí eu falei assim, agora o Bruno acabou comigo, agora não tem jeito. Caramba! Aí eu tô assim, não, é brincadeira, assim, mas é bom mesmo a pulverização pro drone, você vai ver, vocês podem comprar os drones aqui. E lá, a lavoura deles é de 1.200 hectares de soja. Então, assim, Caramba, mas eles não estão, eles têm o Uniporte lá, só que é uma empresa muito grande, eu já tava comprando avião, então eles vão acabar fazendo ali. Mas o que eu tava batendo na tecla com eles, eu falo assim, gente, vocês estão comprando avião para atender aqui, compra o drone para fazer as outras áreas, porque o terreno deles lá é muito ruim. Então qualquer chuvinho do terreno deles já atola muito fácil, entendeu? Entendi. Bate muita tecla, mas eles ainda vão comprar, mais cedo ou mais tarde. O maior com receio certeza. do agricultor hoje é o que? É o receio da tecnologia? Não ter alguém para operar? Assim, acho que os grandes produtores, acho que eles já avaliam melhor. Os grandes produtores, acho que eles já avaliam melhor a situação e já estão pensando assim, já estão mandando o pessoal, buscando informação, querendo treinamento. Agora, o pequeno produtor, ele ainda fica muito cismado naquele trem de, como se fosse aplicação por avião mesmo, né? Assim, voo muito alto. Inclusive, a gente vai fazer aplicação, eles ficam pedindo pra gente voar baixinho, que não pode, que fica pior do que uma aplicação na altura correta, né? Então, assim, eles têm muito receio realmente da eficiência. Mas o que acontece? Às vezes eles chamam a gente pra fazer a quarta aplicação no milho, por exemplo, que é quando o trator não entra mais, quando o uniposte não entra mais. Aí depois já vai chamando outras vezes, que eles veem que funciona. E é colocar a cara a tapa mesmo. Assim, não, gente, fica bom. Se ficar uma falha ou outra, a gente volta e refaz. Mas assim, se voar direitinho, não fica não. O trem fica bom, o trem funciona mesmo. O pessoal, tipo assim, quando o pessoal chama você, eles ficam lá na beira da lavoura olhando? É de lei, assim, né? Eles ficam nos 2, 3 primeiros voos pra fazer aquelas fotos e tal. Depois vai todo mundo já caçar serviço, porque esse produtor rural não tem muito tempo também, não, né? Não tem muito tempo livre também, não, né? Mas assim, os 2, 3 primeiros voos, eles ficam, assim. Né? Às vezes eles acompanham a cauda pra ver se você vai fazer direitinho. Aí, mas depois, nas próximas aplicações, eles só mandam os produtos. Alex, sabe o que eu rachei assim? Cara, eu tô falando, você tem que fazer um Instagram pra você acompanhar a Kiara lá, mano. Porque... Lá vem. Por favor. O que acontece? Eu tô lá de boa, né, cara? E tipo assim, quando eu comecei a seguir a Kiara no Instagram, meus amigos tudo começou a seguir ela. E aí, tipo assim, a gente se acompanha, a gente vê lá o dia a dia de todo mundo. E aí, cara, tô lá de boa, na hora do almoço, a Kiara falou, você quer o xixi de borboleta, mano? Falei, que moagem que é essa, velho? Daí ela pegou e foi explicar, cara, o que é o xixi de borboleta, cara. Mas eu vou deixar, fala aí, Kiara, o que é o xixi de borboleta? Ai, gente, xixi de borboleta é bom demais. Eu criei... Se ela diz, né? Tá bom, né? É a criação É bom dela, demais. vai escutando. Porque o que acontece? Não sei se você viu o primeiro episódio. Eu criei um quadro, eu tô até precisando postar mais coisa. Tem coisa pra postar desse quadro xixi de borboleta. Eu criei um quadro lá que chama Xixi de Borboleta. Que é umas situações que a gente passa na pulverização, principalmente com os produtores. Os pequenos produtores é bom demais, né, gente? São umas pérolas. Aí teve esse produtor, que é a grande inspiração do xixi de borboleta, que ele tava assim, o agrônomo dele tava no nosso pé para fazer uma aplicação lá, e era época de safra, assim, né, a gente tava sem hora para fazer a aplicação, só que a gente tem um bom relacionamento com o agrônomo, e ele, não, porque tem que fazer, que não sei mais o que. Aí o que ele encaixou lá, remarcou uma pulverização e encaixou. Aí nós fomos mandar mensagem pro produtor pra avisar, ô fulano, nós estamos indo lá, que não sei mais o que. É bom vocês ouvirem o áudio, no Instagram tem. Nós estamos indo lá e tal, os produtos já tá lá, que não sei mais o que. Aí ele simplesmente virou pra gente e falou assim, não, Kenny, eu não preciso de mexer naquele trem lá, não sou, porque aquilo lá pra mim não dá muita diferença, não. Aquilo lá pra mim é xixi de borboleta. Pra falar com esse bichinho, que pra mim... Nossa, gente, esse produtor, ele é engraçado demais. Depois ele mandou até um outro áudio pra gente também, quando a gente foi cobrar ele. Mas aí meio que eu criei assim, porque é muita situação que a gente passa com os produtores. Tá bom, o que é o xixi de borboleta? Fala aí pro pessoal.
Uai, o xixi de borboleta aí acabou que virou pra essa gíria, assim, sabe? E tudo que a gente acha que é pouca coisa, assim, não é que a gente acha que é pouca coisa, que a gente vai brincar, a gente brinca e fala assim, isso é um xixi de borboleta. Eu nem sei com que eu usei essa expressão com você lá no... É o seguinte, o xixi lá de no borboleta restaurante. é Porque a pouco, gente né? usa tanto agora a gente usa pra tudo, todo mundo lá na empresa. Ela foi fazer uma calda lá, uma aplicação, o cara, tipo assim, passou a receita. Isso aqui é o adjuvante, esse aqui é o fungicida, esse aqui é não sei o que, não sei o que. O cara, tipo assim, mandou um monte de produto pra ela de resto. Esse é o segundo quadro do xixi de Era borboleta. o resto de tudo. Tem um pouco desse aqui, um pouco desse aqui. Esse aí faz parte um do pouco quadro desse xixi de aqui, borboleta. um pouco desse aqui. Não, e um gente, pouco era disso um aqui. Ela Mistura misturou tudo, tudo. ótimo. Não, misturei Ótimo. não tem nem como. Não, mandou tudo, assim, todos abertos, assim. Tinha uns repetidos e tudo aberto. Eu falei assim, misericórdia. Era tudo o resto. Daí eu falei, cara, esse aqui é Tudo muito resto. bom, velho. Aí Aí virou um chega na xixi de aplicação, borboleta. Porque, aí virou tipo um assim, quadro pro xixi de borboleta. sabe lá Deus se vai ter eficiência ou não, mas faz aí, é isso aí. Não, mas quando é assim, não, mas é uma tristeza, é cada coisa que a gente fala, mas a gente se diverte, gente. A gente passa aperto, mas a gente se diverte demais. Kiara, perrengue da pulverização com drone. Já perdeu o drone? Nossa. Aí perder, ninguém pode perder drone não, né? Umas Então, mas- quedas já teve, né? Vai atrás desse Então cara. vai atrás, né? Na volta aqui sem drone não, tá louco? Não volta, eu falo com os meninos, ó, aconteceu um trem, vocês ficam sem os drones lá, brincadeira da parte, mas a primeira pulverização dos meninos, e eu já tava inconformada com aquele trem, né? O Bruno falou assim, não, vou comprar drone, comprou drone, eu tô assim, que loucura, esses dois comprando drone, misericórdia. Nem foto não tira esse drone. Nossa Não tem senhora, câmera, Deus do céu. Eu ainda lembro que ele falou que dava pra carregar o drone, ele viu um vídeo na internet, só que era do T10, o T10 é pequenininho assim, né? Ele falava assim, não, o drone é pequeno e tal, dá pra carregar na traseira da moto. Aí ele chegou com um drone grande, T20, T30, chegou com o drone, o trem era do tamanho do mundo, eu tô misericórdia. Mas enfim, eles saíram pra pulverizar, à noite, o Bruno sabia menos do que o pessoal que tá fazendo os treinamentos com a gente hoje. Hoje, depois do treinamento, o pessoal tá sabendo muito mais do que o Bruno, sabe? Sabia na época lá, né? Aí eles foram. O que ele tem essa mania que acaba, que é bom, ele insiste muito nas coisas, assim, não, vamos, vai dar certo, assim, ele é muito corajoso, assim, muito insistente. O Bruno não é tão assim, acaba que aí puxou muito, Bruno, misericórdia, você nem vai dar, ele tinha feito só uns voos lá na nossa lavoura mesmo, aí o Ken ligou pro vizinho, eles estavam indo lá fazer aplicação no vizinho, à noite, ele não sabia comandar o drone olhando pelo controle, ele comandava só no olhar assim, né, porque é completamente errado, só no visual, só na visibilidade, só que à noite, quando você tá fazendo a aplicação, à noite você vê só a luzinha do drone, se você não olhar pelo controle, você não sabe se o drone tá indo ou se o drone tá voltando. Confunde muito, gente, sério mesmo. Você tem que ver pelo GPSzinho ali do controle ali. Aí o drone tá indo. E no início saía pra fazer pulverização, assim, o Bruno, o Kenny, o Marquinhos, que era o caseiro lá da roça, o Marcelo, que trabalhava com nós, um outro rapaz que ainda saiu umas 6 pessoas pra fazer pulverização. Assim, pra pulverização, gente, por drone, quem não conhece, você precisa de 2 pessoas, o piloto e o ajudante, mas saía assim, umas 6 pessoas e todo mundo, né? Imagina o custo que essa pulverização não ficava, se a gente for levar em consideração. Só não ia eu, porque eu ainda tava indignada que eles tinham comprado esse drone. Aí foi. Aí eles foram à noite, ele não sabe. Aí, né, à noite você não sabe se o drone tá indo, se o drone tá voltando. Aí ele foi. Aí tá indo. Aí acho que aí eles contam que o Marquinhos virou e falou assim: acho que esse trem tá indo lá pro lado do Rio, viu, sou? Aí eles já arrumaram aquele desespero, né? Porque se o drone estiver voando em cima do Rio, eles não sabiam olhar lá no comando, no GPS direito, na telinha do controle direito. Aí foi, o drone tava, eles acharam que o drone tava voltando, o drone tava indo. Aí o drone, quando o drone tá acabando a bateria, quando ele chega com 5% de bateria, ele pousa onde ele estiver, pra ele não cair, senão ele cai, né? Acaba a bateria e cai. Aí o drone pousou. Só que quem disse que ele sabia onde é que o drone tinha pousado? Nossa, aí e milho, né? Acho que não tava muito alto, não, mas devia estar 1 metro, 1,5 metro. Que ela tava Misericórdia. Aí eles foram. Certa. Aí no outro dia ele me ligou, porque era tipo de madrugada isso, né? Então na hora eu não fiquei sabendo. Aí no outro dia ele me ligou, não, assim, nossa, foi muito tenso. Ontem a gente quase perdeu o drone. Vocês quase perderam o drone? Eu falei pra não comprar esse trem, misericórdia. Como que vocês quase perdem o drone de 200 mil reais? Vocês estavam maluco da cabeça? Eu briguei demais com ele. E aí eles assim, preocuparam achando que ia cair no rio, mano. Se cai no rio, esse trem, velho. Não, pelo Aí amor já de Deus, era. misericórdia. Assim, é difícil acontecer, nunca escutei nenhum caso. Outro dia me chamaram no Instagram pra contar um caso engraçado, que eu não acreditei, não.
A menina falou que o drone dela foi atropelado. Uai, Mas atropelado como? Que eles estavam fazendo a aplicação e a lavoura era na beira da rodovia e eles deixaram a manobra. Eu não falei assim... Eu fiquei até com dó dela. Ela falou, ela gastou quase 40 mil pra arrumar o drone dela. Acertou no caminhão mesmo. É cada coisa que eu escuto no Instagram, nossa, gente. mas é o drone, possível, né? o drone foi atropelado, mano. Ou o drone atropelou o caminhão, né? Isso Um dos prova dois, né? aquela teoria Cada que eu disse coisa. pra vocês da curva de adoção da tecnologia. Que tem muita gente comprando. Nossa. Porque nessa curva vem os inteligentes, vem os idiotas, Verdade. vem um monte de gente e depois cai. Porque tem um tipo de gente que não vai mais usar o drone. E eu... Não, Que não- e o que não eu tem falo pra como todo mundo, isso às ser vezes o pessoal viável. tá entrando e tá com medo, né? Ah, tá entrando muita gente. Você, gente, vai entrar gente demais. Não, mas vai sair gente demais. Vai porque sair, o trem, lógico. principalmente pra prestação de serviço, não é pra qualquer um. Desses Cara, Não é pra 190, eu qualquer um. garanto pra você que 80 Mas depois Vão você vai comprando, que era esse virar, drone daí. vão ser O revendidos. É pessoal isso vai aí. pagando, Aí o você bom é que comprando. vai ter drone barato. Vai. Vai baixar preço, vai ter peça, vai ter. Vocês vão. Porque aí você vai comprar drone pra desmanche. Pessoal, Daí falar desmanche. rasga É. dinheiro mesmo. Drone pra desmanche. Porque é o que eu tô dizendo, para um Gente, produtor rural, Vocês imaginam uma queda 30, 40 é um investimento baixo um drone. Com certeza, Para a viabilidade que né? tem. Verdade. Outra coisa, eu comparo assim também, quem vai ficar é quem realmente é do jogo, porque assim, só fazendo uma comparação, uma analogia com podcasts, 5% de podcast completa 100 episódios. O resto, 95% acaba o podcast antes de completar 100 episódios. Porque, tipo, você tá aqui uma vez por semana, ou quem grava semanalmente, ou quem grava diariamente, cara, tem que estar afim de fazer É a uma parada, constância entendeu? muito... Tem que estar afim, porque a gente tá um tempo aqui, o Osmar fala muito isso aí, nós estamos aqui um tempo de qualidade, ninguém tá com o celular na mão. Nós estamos aqui, o seu tempo, Kiara, que você tá dando pra gente aqui, e o nosso tempo que nós estamos dando pra você, esse aqui nunca mais vai voltar. Então, tem que querer fazer a parada. E tem gente que quer fazer e tem gente que sabe fazer. E gosta de fazer. Então, eu acredito que assim, o drone vai ficar quem é do jogo, quem é do game mesmo, que gosta, entendeu da parada de fazer, tá ganhando dinheiro, tá prosperando. E quem entrou para aventurar, você falou que você achou bem, diretor, é os burros, né? Idiotas. É os idiotas que entrou para mexer com o drone. Os aventureiros, vamos melhorar isso. Boa. Os aventureiros que entrou para mexer, tipo assim, eu vim pela grana, vai dar dinheiro. O cara vai fazer um tempo, depois ele vai fazer conta, fala, cara, quer saber de uma coisa, mano? Isso aqui é a maior encheção de saco. O pessoal cresce o olho, né? Porque é muito rápido. Por exemplo, assim, você faz... Não vamos colocar 150 hectares, não. Você faz 100 hectares com um T40. Coloca aí R$150 o hectare, R$15.000. Você faz 100 hectares no dia, R$15.000 um dia, assim, sabe? Que seja 110, 120, sabe? R$12.000 um dia. Só que o custo é muito alto, gente. O custo é muito alto, assim. E só... esse foi um ponto que a gente errou. Só quando você começa a trabalhar que você vê que o custo é muito alto. Esses dias eu tava conversando com um amigo que trabalha com isso no Mato Grosso, com um tempão no telefone, fazendo conta. E as pessoas não sabem de um monte de coisa. O drone tem manutenção fixa todo ano. Quanto que dá? 25, às vezes R$30.000 todo ano de manutenção. Se não acontecer nada, tá? Se não acontecer Uma nada. bateria tem uma durabilidade, ela dura X mil cargas. Então a gente conseguiu atribuir o custo de bateria por hectare. Dava quase R$5. Então quer dizer, o teu drone custa Caramba. R$5 Só a só o bateria. desgaste da bateria. Aí você considera a hora do piloto, a Isso estrutura que considerando você tem que ter. T40. T30, o valor da bateria é muito menor, porque eles rendem muito menos e porque a bateria é menos ciclo também. Então, dependendo, Ela a gente dura gasta menos. R$10, R$15 Olha por aí. bateria. Então, assim, só para levantar um voo, você já tá gastando R$10, R$15. Isso aí, se não acontecer nada. Aí mais 25, 30 mil de manutenção preventiva. Se não acontecer nada. Mas as coisas acontecem. O drone cai, ele tem Cai. pane natural. Assim Quando como eles qualquer tromparam marca. um avião? Eletrônico, né? Não, Bate a gente em não escuta ave. muito caso, assim. E olha que a gente tá em 1 milhão de grupos de WhatsApp, mas, assim, acho que os pássaros, eles fogem um pouquinho. Acho Assim, que gente a não escuta altitude muito dele caso, não. ajuda. É. Quando os meninos da FSG vão pra gente lá, eles têm bastante problema. E a gente, naqueles drones que a gente tem de aplicação, de sólido, a gente usa para controle biológico. A gente tem Controle um biológico. X-Fly lá, bem grande. Ele voa muito alto. Então, voa, sei lá, 40, 50 metros. Então, você já tem o maritaca, incomoda Uhum. bastante. Gavião incomoda. A gente já perdeu o drone, porque dois Phantom mapeando. Eu acho que os de Por causa mapeamento, eles têm de- mais por causa de problema, gavião. assim, com ave. É. Quantos?
400, né? Se for um Vant, pior ainda. Aí é avião mesmo. Mas esse trem do valor mesmo, a gente fala, mas o pessoal não acredita. Quando eu escutei isso pela primeira vez, uma das primeiras palestras que eu fui, tinha um cara que já estava trabalhando na área, que foi um dos primeiros pioneiros mesmo, que ele virou e falou assim, gente, se você está querendo dinheiro, não entra nisso não. Não entra nisso não. Aí eu tava escutando ele falar e tô cutucando o Bruno assim, aí. Não tá querendo que a gente entre por causa de concorrência, né? Falando isso. Ele até contou os casos lá, eu tô assim aí. Aí eu tô assim. Aí, inclusive, essa semana eu vou dar uma palestra que ele vai, tá? Eu vou, inclusive, citar isso em homenagem a ele. Porque assim, eu não acreditei, mas era verdade. Mas realmente a gente não acredita. Ele falou assim: ó, vocês estão querendo dinheiro, se vocês forem entrar em drone pra pensar só em dinheiro, não entra nisso. Porque, assim, vocês têm que gostar mesmo. O sentimento que eu tenho de que, como negócio, é complexo. Não é tão simples quanto ir lá e aplicar. Você tem operação, aí você vai na área, não termina, porque não rende como você planejou. Aí você tem um monte de cliente. Você não vai lá e fica um mês numa fazenda, certo? Faz as 2, 3 áreas por dia. Você tem que deslocar. Você tem que chegar lá e pegar o produto. E é loucura, gente. É safra, é loucura, porque é serviço atrás de serviço e você vê o dinheiro indo embora. Porque a pessoa te liga, Custa. tem 10, tem 15, tem 30 hectares, aí você vira e fala assim, gente, é mais 5, mais 10, mais 15 mil que eu vou faturar. Então você trabalha de 6 horas da manhã até meia-noite, até 1 hora da manhã. Os meninos ralam pra caramba na safra. Assim, rala muito mesmo, assim. Essa safra foi loucura. Eu parei tudo que eu tava fazendo só pra ficar dando apoio pra eles. Então, assim, sabe? Às vezes eu ia com alguém que era menos experiente pra resolver problema de calda, pra soltar serviço. Às vezes eu ia levar um lanche pra outro, Isso porque quer dizer, tem que almoçar, tem que dormir. Serviço tá numa fazenda fabuloso. lá enfiado, tem fazenda que não dá almoço. E por causa disso também não é pra qualquer um, porque não é qualquer um que tá acostumado a trabalhar de roça, não. Kiara, pegando o mesmo assunto, mas vindo agora para o mundo virtual, vamos dizer assim. O mundo do Instagramável, vamos dizer assim. Cara, a gente falou aqui e tal, você começou a gerar conteúdo, tinha 300 seguidores, falando como se tivesse 300 mil. E a gente até se conheceu por lá mesmo, né? Pelo Instagram. E comecei a curtir teu conteúdo, a gente fez uma live junto. Cara, mano, bombou a live, velho. O pessoal mandando pergunta e tal. Depois o pessoal começou a perguntar pra mim de drone, como se eu dominasse o drone. Só o fato de né, conectar uma conversa legal lá no Instagram. Depois a gente fez uma live falando só de BO, de drone e colheita, que foi bem engraçada. Depois a gente fez uma live com o Galdério, falando de pulverização por drones, pulverização agrícola e colheita. Tudo junto ali. Um mix. E aí o pessoal começou a seguir. Aí eu vi a Kiara, eu acompanhei ela crescendo nas redes sociais. Ela estava com 3 mil, dali a pouco 5 mil, agora 10 mil seguidores. Como que foi, quando que virou a chave ali da Kiara no Instagram ali? Uai, na realidade, o Instagram eu tento não pensar muito na questão dos seguidores, né? Eu entrei também naquele intuito de tentar dar uma ajuda mesmo pro pessoal por causa daquela coisa, assim, né? Do tanto que a gente tinha errado, né? Assim, e gerar conteúdo também, porque eu gosto desse trem de rede social, tenho uma certa facilidade de ficar lá falando com o pessoal que me segue, sabe que eu fico falando o dia inteiro quase, né? 20, 30 stories por dia, dependendo. Mas aí eu fui indo, eu falei assim, gente, esses trem é tanto perrengue, vou começar a mostrar esses trem aqui, o povo não acredita não, vou começar a mostrar pra eles verem. Aí eu acho que o pessoal cria uma identificação por causa disso, né? Porque eu mostro muito o lado difícil da situação. Só que o que acontece? A gente passa muito, assim, claro que a gente não consegue mostrar tudo, né? Mas a gente passa muito perrengue em pulverização, assim, principalmente por causa de questão, assim, sabe? Às vezes fica 1, 2, 3 dias fora, às vezes os meninos não tá nem preparados. As piores eu ainda nem mostro, porque as piores geralmente eu não vou, né? Mas então, assim, aí eu comecei a mostrar muito esse lado, aí eu recebo muita mensagem, assim, do povo falando assim, comecei a mostrar também a realidade, falei assim, nós estamos aqui, estamos 4 dias aqui no lugar, é um vídeo meu desse bombou aqui, estamos 4 dias aqui no lugar, conseguimos aplicar 20 hectares com um T10 e com um T30, porque não parava de chover. Não parava de chover. E era dispersão de semente braquiária ainda, nem era pulverização. Mas aí o povo começa a comentar assim, achei que isso só acontecia comigo, porque na internet é lindo, né? Quando os drones caem, nunca é culpa de quem tá pilotando, quando não rende, assim, a pessoa não fala, todo mundo gosta de subir muito o ego, né? Então, assim, aí comecei e falei assim, e falo mesmo a verdade dos trem que acontece, né? Até quando tem queda nossa também, eu mostro lá para servir de experiência mesmo pro pessoal, porque as quedas, a maioria é erro humano mesmo. Só que vai ter, não tem jeito. E à medida que a gente vai indo, a gente vai conseguindo evitar. Então, sempre que eu falo das quedas, é uma pessoa que pode falar assim, então vou ficar esperto com isso. Que pode acontecer com a gente. Então, assim, aí acho que o pessoal cria uma identificação nesse sentido, porque eu mostro muito, assim,
a dificuldade mesmo do dia a dia. E geralmente o pessoal gosta de mostrar mais a parte boa, né? E a gente se diverte também pra caramba. Porque se você não se divertir, se não levar leve, não consegue levar, não. Eu percebi que você tem um jeito bem empático de fazer as coisas, né? Você viu quando você falou que fazia o escopo do treinamento, você pensava no que você queria passar, mas também o que você gostaria. E agora, de novo, falou, vou gerar conteúdo porque os outros gostariam. Acho que isso vai te trazer muito sucesso. Mas eu queria fazer um paralelo que eu percebo que as pessoas fazem muito e de maneira errônea, que é associar o drone de serviço, o drone de pulverização, de aspersão de sólido, seja do que for, com o drone fotográfico que a gente foi acostumado a ver. Aí o cara acha que vai pegar o controle lá e vai subir e ficar procurando mato para pulverizar. Não é assim, né? Esses drones, eles são programados para fazer de outra maneira, muito mais autônoma do que manual, certo? É um pouquinho diferente, né? A gente foi pro lado contrário, né? Porque geralmente hoje o drone de levantamento fotográfico tem muito mais no mercado do que de pulverização, né? A maioria das pessoas já teve contato. Só que a gente não, a gente teve contato primeiro direto com de pulverização. Então o Bruno, por exemplo, quando ele pegou o R2S, que a gente comprou para mapear, né? Que é um drone mais simples também, que na teoria é um drone de levantamento fotográfico também. Ele até falou assim, nossa senhora, bem mais difícil pilotar esse trem aqui do que pilotar um drone de pulverização que é maior, né? Mas é porque realmente é diferente, não é que é mais difícil, né? Porque realmente é diferente. Então, assim, sabe, são técnicas diferentes, alturas diferentes, são parâmetros diferentes que você utiliza. E da mesma forma que hoje a gente já sabe as coisas que acontecem com o drone de pulverização, tem as coisas que acontecem também com esses drones de levantamento, que é pequenininho, igual assim, sabe? Tem a altura que você anda, aí você tem problema com pássaro, igual você citou aqui. Tem outros problemas que você não tem no drone de pulverização. Então, qualquer um dos lados é meio do que isso. E como o pessoal utiliza muito esses drones de levantamento fotográfico, às vezes até não de maneira profissional, né, pra brincar, fazer um trem ali, aí é que eles não sabem mesmo pilotar, né, porque enquanto às vezes você usa um Phantom 4, né, de maneira profissional, aí é uma outra coisa, aí você já tem uma atitude mais profissional também, você já vai falar assim, opa, peraí, deixa eu ver como é que é essa questão de pulverização, mas aí o pessoal usa pra brincar ali, acha que é a mesma coisa e realmente inclusive, pode ser bem perigoso. O drone de pulverização, ele requer credenciamento, responsabilidade técnica, você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Tem a parte da legislação aí que mudou agora, né, a partir do mês de maio, liberou a questão de vocês regularizarem os drones classe 2, que é os drones T30, T40, que são os drones que mais existem no Brasil hoje. Desde setembro do ano passado, a gente está esperando essa alteração lá por parte do mapa, da ANAC, e agora liberou, só que eles mudaram um monte de coisa junto, um monte de outras coisas também, tá todo mundo estudando. Mas aí o que acontece? Para você ter hoje, para você prestar serviço de pulverização hoje, você tem que ter, resumidamente só, você tem que ter alguém na pulverização, tem que ter um CAR, que é um curso de aplicador aeroagrícola remoto, e não precisa necessariamente ser o piloto. Alguém na aplicação tem que ter. Geralmente é o piloto, porque na aplicação você sempre tem o piloto e o ajudante. Então, geralmente é o piloto. Sempre tem que ter alguém na aplicação que tem esse CAR. Você tem que ter um agrônomo responsável técnico pela sua empresa, não pelas áreas que você faz a aplicação, mas pela sua empresa. E você tem que fazer todo o cadastro do drone junto aos órgãos, né? Então, junto ao CIPEAGRO, junto ao DCEA, junto à ANAC, é uma porção de coisa. Então, assim, você tem que juntar toda. E inclusive, agora com essa mudança da regularização e com essa... Não dificultou, né? Liberou a documentação, mas é um processo mais burocrático. Vai dar uma filtradinha no mercado também, porque vai começar a ficar caro. Porque você tem que começar a ter uma empresa prestadora de serviço. Então, você já tem que ter uma empresa, tem que pagar contabilidade, tem que pagar imposto, já tem que ter tudo, né? Tem muita gente muito informal ainda. E vai aumentar muito a fiscalização. O pessoal do mapa, já assim, em contato direto com a gente, já falou assim, do mapa da ANAC, assim, tá difícil ainda de fiscalizar porque não tem pessoal, mas eles vão começar a fiscalizar. E, inclusive, vai começar a ver, né, o pessoal já tá sendo treinado na Drone Show, tinha muitos policiais lá, muitos tipos de policiais lá. O pessoal tá treinando os policiais pra fazer a fiscalização com outros drones ainda também. Não necessariamente... Vai tomar banho. Não necessariamente os drones de pulverização, né? Mas assim, fazer fiscalização de tudo, né? Ambiental, tudo. Então eles vão utilizar drone. Drone então, com sirene, autorada. Tem já, uai, demais na conta. Tem mesmo, lá na Drone Show tava lá um drone de polícia voando com sirene mesmo. Você tá brincando, mas não. Vocês lembram que eu falei o motoqueiro não escapa mais agora, hein? Não. Mas isso já é comum, né? Eu conheço gente que foi multada por drone. A ultrapassagem em faixa contínua aqui na 163, nas pedagiadas. Sério mesmo? Isso eu nunca escutei falar, não. Sim, Eita. PRF usa, ela fica com o drone num trecho de faixa, fotografa
lá no posto policial de Chipara. Eles já estão utilizando os drones para poder fiscalizar já, isso assim, sim, né? isso sim. Em todas as Bom. vertentes, não só a questão da parte agrícola. Cara, é o seguinte, então a gente está aqui batendo nosso bate-papo aqui e tal, trocando uma ideia sobre essa parte mais, né, profissional, vamos dizer, de uma pessoa que está descobrindo o novo, né, aí do agro. Mas fala uma coisa, você disse para mim que o Kennedy? Kenny. Kenny. Ele é meu irmão, a gente tem um O diferente, Kenny né? é seu irmão. É. O Bruno é seu marido. Como é que é trabalhar em família descobrindo uma coisa nova, né? Que já dá problema, né? Então, assim, como é que é trabalhar em família? Ele tem muito perrengue ali, porque ele leva pro lado pessoal. Você é mais velha que seu irmão? Não, sou mais nova. Ixi. Coitado. E aí, como que é? Tem umas desavenças ali familiar ou não? Kenny, você vai assistir esse episódio e, infelizmente, não vai ter a chance de contrariar sua irmã. O que ela falar aqui agora é a Mas é uma verdade absoluta. Então, mas a vida inteira eu trabalhei com o Kenny, sempre. Assim, eu fiquei uns 2 anos sem trabalhar com ele, acho que nem isso. Então, assim, a vida inteira eu trabalhei com ele, então discordo umas coisas dele, aí o pau quebra, né? Aí a gente briga mesmo, né? Assim, né? Porque irmão, você já viu, né? Quando você tá com outra pessoa, você ainda tenta levar o teu irmão, enquanto não. Já briga naturalmente, mas a gente trabalhando junto. Nossa, e assim, né? Mas é assim, né? Briga, passa meia hora, já tá tudo normal também. Ele é casado também? Ele é casado também. A esposa dele não veio pra operação. Não veio. Eles têm menino pequeno, né? Então ela fica dando um apoio em casa. Ela não veio pra operação, não. E você e o Bruno? E eu e o Bruno. Não, e você e o Bruno, e aí, como é que é? Ah, tá, como é que é? Então, assim, com o Kenny, a gente sempre trabalhou a vida inteira, a gente briga mesmo, mas dá certo, né? E eu e o Bruno, assim, né? Eu gosto de estranho um pouquinho do meu jeito, assim, né? Acho que o Bruno mais ou menos acostumou, assim, né? O Bruno é uma pessoa muito tranquila, assim, então até pra lidar com o Kenny também, os dois são muito tranquilos entre eles. Acho que o problema sou eu mesmo, gente. Porque Eu daí acho que o problema sou eu mesmo, mas... Porque assim, tá a operação lá durante o dia e, tipo, é o seu esposo, é a pessoa que você divide a cama ali, né? Então, Gente, a gente vocês fica- conseguem separar isso? A gente trabalha o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente fica assim, principalmente agora, nossa, né? Porque a gente tá vindo numa leva de trabalho puxada desde a última safra, Não né? tirou férias, não, cara? Não, a gente tirou um fim de semana que nós fomos pro Ouro Preto só, passou o sábado lá e voltamos pra trás, continuamos trabalhando. Assim, tem Mas- uns fins de semana que a gente trabalha de casa, então é bom, né, quando você trabalha de casa, né? Porque pelo menos trabalha de casa, mas nós estamos trabalhando bastante. Então, assim, a gente fica trabalhando o tempo inteiro. O Bruno, quando a gente não tá trabalhando, fazendo alguma coisa, ele tá pesquisando alguma coisa de drone. Tá olhando os treinos no grupo, que às vezes o pessoal Pô, manda, legal então isso, é né, o tempo cara? inteiro a gente tá Que, trabalhando. tipo assim, tem uma conexão entre os dois, estão no mesmo propósito, a coisa flui. Vou fazer uma outra pergunta mais pessoal. Você não pensa em esperar menino, não? Uai, eu tô esperando assim, né? Tô esperando mais uma safra, eu acho, né? Assim, né? A gente vai esperando mais uma safra, mais uma Se ela, safra. o pessoal que não entende, ele pergunta se ela não pensa em ter filhos, né? E você tá na próxima safra, você tá pela próxima safra daí. Estamos sempre esperando mais uma safra, que um precisa do outro, Eu mas gosto assim, das né? pessoas que medem a vida em safras. Entendeu? Não falou Assim, um né? ano. Não falou vou safrinha. esperar um ano, vou esperar uma safra. Vou esperar assim, a próxima safra. pra Aí ver como é depois que na vai próxima ser, safra né? ela fala, essa safra não foi muito boa. Então vamos esperar Vamos mais esperar uma, mais né? uma. Mas nós vamos chegar lá, vamos chegar Mas lá. tem o desejo de ser mãe. Ai, com certeza, né? Eu... não s- Assim, eu nunca tive aptidão pra nada. Então, eu nunca fui aquele tipo de pessoa assim, eu quero ser engenheira, eu quero ser droneira, eu quero Droneira, mexer com o Instagram, droneira. entendeu? Nunca Foi foi, acontecendo. gente. Eu sempre foi tudo... É porque eu tenho muito pensamento assim, qualquer coisa que eu acho que eu tenho capacidade de aprender a fazer qualquer coisa que eu quiser. Claro que eu não vou virar uma médica, né? Senão eu vou ter que estudar muito. Mas se eu quiser também, eu vou estudar muito e vou virar. Então, assim, desde quando eu fui fazer faculdade, eu pensava assim, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu consigo aprender. Inclusive, eu nunca tive facilidade para exatas. E estudei pra caramba na faculdade, pra não tomar pau. Vai Mas fazer engenharia. fui fazer engenharia, entendeu? Então, assim, eu sou muito desse pensamento. Aí, né, pra onde que eu cheguei nessa história, a única vontade que eu tinha era realmente de ser mãe. Na realidade, eu queria casar, ficar em casa e cuidar dos meus filhos só, né? Mas não aguento, eu tenho que ficar trabalhando, né, gente? Como é Mas que, nós vamos chegar lá. Ser mãe Não, é muito importante. como é que você conheceu o Bruno? Gente, o Bruno, que nós estamos em 2023, né? Eu conheço o Bruno faz mais de 15 anos.
Esse ano acho que esse ano eu tô passando metade da minha vida junto com o Bruno já, você acredita? Lá hein? tem, cara, 50%. Osmar das 50%. porcentagens. Você conheceu com 15, então? Nós começamos a namorar com 15. Nós começamos a namorar, eu tinha 16 anos. E 17, eu acho. 17, porque eu namorei um ano escondido. Meu pai não pode dizer isso não, né? 18, quer dizer. 18. Então, pera lá, você não conhecia ele, mas você faz 13, 14 anos que você namora com ele. Foi de 2010 que eu comecei a namorar com o Bruno, 13 anos, então, que eu vou fazer em junho desse ano. Então, a gente conheceu no colégio. Na escola. Aí eu comecei a namorar, não queria namorar de jeito nenhum. Aí ele falou assim, se não for namorar... Menino, sério. A gente não vai. Eu falei assim, que saco. Que legal, desde adolescente, né? Você viu que... Legal. Aí eu era muito amiga dele, eu não quis, aí eu comecei a namorar pra não perder a amizade. Aí meu filho. Olha aí, você que tá querendo, não quer perder a amizade, começa a namorar. Aí, cara. gente, a gente tem um lema lá que não existe amizade. Aí a polêmica aí, né, entre homem e mulher. Porque como eu e o Bruno, a gente era só amiga, a gente foi só amigo durante muitos anos, então aí esse trem é Vocês estudavam juntos também? Estudávamos juntos no colégio, desde o primeiro ano. Eu e minha esposa éramos amigos também. Aí no terceiro ano. Aí tá vocês não vendo? são mais amigos agora? Ele que aparece. Só amigos, Ele que aparece com uma amiga aqui pra vir pra ver, né? Não dá certo. Kiara, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Todo dia você programa planos de voo, né? Mas e qual é o seu plano de vida? Nossa, que difícil, hein? O Bruno que é bom nessa resposta, porque eu consigo pensar muito a curto prazo, assim, eu deixo os longos prazos pra ele, sabe? Mas a gente o Bruno tem muita vontade, e eu também, né? Igual eu falei pra vocês, eu acompanho, assim, muitas coisas dele e acho que eu tenho capacidade de fazer qualquer coisa, se eu quiser aprender, né? Então, ele tem muita vontade de ter uma fazenda, ser produtor rural. Ele fica brincando que ele quer 300 hectares de pivô. Então, 300 hectares de pivô já tá ótimo, dá pra pagar muita coisa. Aí eu falo assim, lascou, porque a gente começa a visitar aquelas fazendas que é 3.000, 6.000 hectares, e é uns trem bonitos, é uns galpão bonitos, umas máquinas bonitas, aí você fica querendo comer, querendo aquele trem, né? O problema de você conhecer novas coisas é isso, né, gente? Você sempre fica querendo um degrau acima. Aí a gente fica brincando de vez em quando ele, que isso, mas 300 hectares de pivô dá uma paz. Eu falei assim, nossa, mas você já foi lá, tem uma empresa lá, perto da gente lá, que eu falei assim, Moderna, né? Você já foi lá, você viu o galpão deles? Eles têm tipo umas 2, 3 colheitadeiras. A gente entrou, o Bruno comprou o drone, deixa eu te falar por que o Bruno resolveu comprar o drone. O Bruno queria comprar uma colheitadeira. Pra prestar serviço. Porque na nossa região não tem colheitadeira. Entendeu? Aí ele queria comprar uma colheitadeira, só que ele olhou um preço de uma colheitadeira e falou, opa... Aí ele olhou o preço do drone, você dava pra comprar, entendeu? E assim, e o Bruno, ele é apaixonado em colheitadeira. Então, quando eu falei lá com você que ele queria fazer o curso de colheitadeira na escola, não era brincando, não. Pô, cara, mas pra mim vai ser um prazer ensinar vocês, cara. Aí, inclusive, esse ano, quando a gente foi colher a soja lá, o rapaz, muito gente boa, o Leandro, aí eu falei assim, vai lá, Bruno, foi pra você colher com ele, pra você aprender, né, etc, né? O Leandro soltou a colheitadeira na mão dele, meu filho, deixou ele colhendo lá sozinho, pulou pra fora, só explicou pra ele como é que funciona, ele colheu lá uns hectares bons lá, ele ficou bem feliz. Legal. E ela falou o plano inteiro do Bruno e não falou dela, né? O meu plano é acompanhar mesmo ele, tá acompanhar a explicado. família. Legal. O plano dela é acompanhar o Bruno. Legal. Exatamente, Legal. eu fico... Que legal. Eu sou muito adaptável, gente, eu me divirto em qualquer situação, assim. Claro que a gente, né, tem as aptidões para certas coisas, igual a gente se encontrou muito nessa coisa do drone, assim. A gente consegue trabalhar de maneira leve, né, porque olha só... Quantas horas que são? Nossa, ontem eu fui deitar, era 2 horas da manhã, que eu tava mexendo naquela apresentação, nós acordamos 6, tô indo aqui, amanhã nós vamos virar à noite de novo pegando estrada, então você tem que fazer alguma coisa que você goste, né? Não, então vocês têm um negócio, não é só erguer o drone, fazer o plano de voo. Você tem gestão financeira, tem fluxo de caixa, tem que pagar contas, vocês têm funcionários, tem apoio, é um negócio, é escalável, eu percebo que vocês têm essa ambição de escalar, mas não é tão simples quanto tirar foto fácil, né? com a aeronave. Ô, Um cara, negócio. É verdade. Um negócio familiar, literalmente, né? Literalmente, lá é todo mundo em casa mesmo. Do que a Kiara não gosta? Nossa, do que eu não gosto, mas relacionado a quê? Qualquer Que coisa. você não gosta. Não gosto de Qualquer coisa. piqui. Não gosta de piqui? Não gosta de piqui. Tô brincando. Foi só pra... Top demais. É verdade? Mas é verdade? É verdade. Tem um cheiro estranho. Eu não gosto não. Você gosta, né? Eu não gosto de piqui também, não. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Piqui, ou a pessoa gosta ou a pessoa não gosta, eu acho. Né? Adorava piqui, mas eu adorava de comer cru.
Depois eu enjoei. Aí uma não, vez não aguentei daquele trem, não, porque trem alastra pela o meu casa. menino mais novo, o amarelo, ele meteu o dente no piqui, foi parar no hospital, anestesista, virou um Aí rolo. você traumatizou. E ele não para. Lá em casa tem piqui no freezer, sempre. Sempre. E eles adoram piqui. Eu não posso nem com o cheiro mais. Agora eu tô na fase ódio. Talvez daqui a pouco eu volte. Cara, tem uns trem que colocam na comida pra quê? Gariroba. Pra que esse trem? É bom, hein, cara? Me Trouxe desculpa, hein? negócio amargo. O que da que é? pega. É gayroba? É gariroba. É mesma gayroba, coisa. né? Não? Guariroba. Aquele trem que tem lá no Goiás? Palmito. Gente do céu, gostei demais. Ai, eu nunca ó. tinha comido desse Deus trem. o livre, É bom, cara. tá diferente. Muito bacana. É diferencial. É diferencial. Que isso? Rapaz, a o gente arroz foi é- prestar um serviço lá, a Cintia e o Anderson me apresentaram esse trem, fiquei triste que eu vim embora, não tem mais lá. Voto vencido na Sinto Gueiroba. muito. Se você Rapaz. quis lucrar aqui, meu amigo, você já foi. Acho que ninguém nunca fez bem Não, feito. beleza. Acho mas que eu não ninguém nunca gosto, fez não. bem feito pra você comer. Porque, é assim, se você comer sozinho fica ruim, mas se você comer no meio da comida, o trem fica gostoso. Pra quê, cara? Aquilo, velho? Que É igual mais? colocar pimenta na comida, mano. A comida é boa demais. A Daqui comida a pouco é você vai me boa. falar que você não gosta de queijo. Não, queijo eu Ah, não, gosto. Ele pelo não gosta amor de de sushi, Deus, sushi ele não gosta. Sushi, Jesus amado. Pra É quê, mesmo, mano? Coitada da sua esposa. Fizeram fogo. Já inventaram fogo, cara. mano. Sabia que ele ia falar. Já inventaram Pra que você vai comer o trem cru? Que é bom. Não precisa, gente. O que você come, cara? Arroz, feijão, Churrasco. bife. E batata frita. Peixe, tudo Fala da frito. balada Horário infantil. Não, Quinta série. O sashimi ele não comeu. Ele sashimi. come peixe, mas não come salmão. Sabe que Deus o eu livre. tenho uma história curiosa com isso aí, que eu adoro sushi, mas eu tenho alergia a salmão cru. Alergia. Você brincando comigo, mas né? alergia mesmo. Nossa, que Se eu tristeza. comer um sushi de tilápia que foi feito na bancada do salmão, Já meu era. amigo, coça a Que gengiva, coisa. língua, vira um trem. Então você Então não eu come, né? vejo, minha esposa adora, meus meninos adoram e eu não posso comer. Não, que triste. Cara, isso é triste. Ué, mineiro come essas trem? Claro, uai. Com queijo, hein? Creme X, gente. Você não tem que ter muito creme X. Boa, com queijo ainda. Com Ah, creme não, X. Tem que ter muito creme X. Cara, seguinte. Os anos andaram pra frente. Vamos avançar 20 anos no tempo. Esse Eu não pode- tava preparada pra esses tipos de pergunta, gente. E essa nem é a Mas braba. Essa é o Nossa. Café Brothers. Por isso que eu respondi piqui, né? Os Você anos saiu bem. se avançaram 20 anos para frente. Vamos supor que os seus filhos vão assistir esse podcast. Ah, Jesus. O que você diria para a Kiara daqui 20 anos? Eu tenho que dizer alguma coisa pra mim mesmo daqui a Ué, 20 se anos? você não quiser, você não fala nada. É você que vai ouvir esse podcast daqui 20 anos. Você vai falar assim, ó, rapaz, conheci o Xandó, o Netão lá, os meninos do Café Brothers lá, o Alex, e eu falei um trem lá, vamos assistir? O que eu falei 20 anos atrás? O que eu falei? O que eu diria pra Kiara daqui 20 anos? Não, 20 anos é muito tempo, né, gente? Não sei. Depende. pra quê? Misericórdia, hein? Depende pra quê? 20 anos é muito tempo, hein? Pra um pé de piqui é pouco tempo. Uai. Pra quem tem 90 tá vendo mais ver, né? Depende. Pra quem tem 20 é o dobro da vida. Pra quem tem 90 é 15%. É pouco tempo. Uai, e o que eu falaria pra Kiara daqui 20 anos? Acho que eu falaria que eu espero que dê tudo certo. Mas quando eu penso que eu espero que dê tudo certo, como eu não sou uma pessoa que pensa que tem um futuro fixo, assim, né? Qualquer coisa, assim, eu consigo ir vivendo e ir adaptando, né? Mas que dê tudo certo no sentido realmente que a gente espero que esteja todo muito saudável, que é a única coisa que realmente importa, né? Que acho que os planos dão certo isso, né? Quando você tá saudável. Daqui 20 anos eu já vou estar cheio de menino, né? Não é possível, né? Tudo grande já, né? Porque também, né? Tem o Se Deus time quiser. também, né? Amém. Então, assim, né? Quando eu penso na Kiara daqui 20 anos, não penso nem com o quê, assim. A gente vai estar trabalhando, nem nada do tipo, né? Mas só como mesmo. Só com família e com bom relacionamento com meu irmão também, do mesmo jeito que sempre foi. Com o Bruno também, da mesma forma. Então, se tudo der certo, vai ser dessa forma. E se não tiver dessa forma, tem que corrigir, hein? Porque... Vai estar na internet aí, né? Mas- exatamente. Se não tiver dessa forma, tem que corrigir. Porque é o que importa, é família mesmo, né? Não tem como. A pessoa ter Viva- saúde e família, né? Viva e adapte-se, viu? Por isso que dá muito... Por isso que eu tenho facilidade. Facilidade, sim, né? A gente sofre muito, mas que eu tenho facilidade para trabalhar tanto com o meu irmão quanto com o Bruno.
Porque dinheiro é muito importante, mas eu jamais vou brigar com eles por causa de dinheiro, com nenhum dos dois. Eu gosto desse jeito de pensar. Entendeu? Assim, se eu tiver algum problema com dinheiro com meu irmão, eu paro de mexer, ou com o Bruno, assim, a gente para de mexer sobre dinheiro e continua com o relacionamento que a gente tem, porque é muito triste quando uma família é desfeita por causa de dinheiro. E muitas são. É. A gente vive num meio agrícola, agropecuário, em que muitas vezes que a herança, você já deve ter testemunhado muitos casos, a herança chega, que pra mim é o momento de ser feliz, De celebrar, na verdade. de ter o dinheiro pra você fazer as coisas, e as famílias acabam. É, muito triste. As famílias acabam, porque aí briga por causa de herança, briga por causa de não sei o quê, aí... Quantas vezes vocês já ouviram falar, o fulano morreu de desgosto, porque o filho vendeu a fazenda, porque, sabe? Então é legal essa maneira de pensar e também de se adaptar, sabe? Eu acho que isso encurta os caminhos da felicidade. Quando você é muito... Não, tem que ser... As pessoas me perguntam, você gosta de morar em Maracaju? Eu falo, eu não tenho outra opção. A minha única opção é gostar. Ponto. Acabou. Você acha que eu vou ficar aqui 11 anos pensando todo dia que é ruim? Você acha que você vai numa fazenda lá, dormir mal, talvez, e dizer, nossa, que horrível tá aqui? Não. Mas você tem que aproveitar o lado bom, porque toda situação você tem lados positivos, né? Maracaju, por exemplo, é uma cidade ótima, vai morar adoro lá Maracaju. na minha cidade. Então, Você esse vê daqui- como é que é. Você vai Mas morar. talvez se eu for morar lá, eu vou falar que é bom, eu vou ter que morar Tô lá. brincando, mas eu gosto de morar lá, meu avô tem muita família lá, entendeu? Minha cunhada é de lá, entendeu? Assim, a fazenda também do meu avô lá é lá pertinho, foi onde a gente passou a nossa infância, então também é muito bom. Eu falo também. assim, essa questão de lugar, cara, eu digo muito em relação a que eu vivenciei, né, cara, uma situação minha e da minha esposa, que agora a gente tá numa condição melhor, né, cara, porque assim, quando a gente era miserável... Olha que pecado. é bom. Brincadeiras. É verdade. A gente tá numa situação melhor hoje. Eu digo que não importa o lugar. Se a companhia é boa, o lugar não importa. Você faz o lugar ser bom. Isso aí, Entendeu? Agora, quando a companhia é ruim, qualquer lugar não dá certo. isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, esse lugar ficou muito claro pra mim. Quem são as pessoas que estão comigo? Aqui é o melhor lugar pra se estar. Então, eu tenho vivido uma graça divina de Deus, de Alex, de eu poder fazer as coisas que eu sonho, mano, com as melhores pessoas, cara. É massa demais, cara, o Café Brothers, velho. Por quê? Porque eu tô com as melhores pessoas. Eu tô com os meus melhores amigos. Aí fica bom, fica mais fácil. É fazer. massa demais estar morando na minha casa. É o melhor lugar. Eu falo para minhas filhas e para minha esposa. Eu estou voltando hoje para o melhor lugar do mundo. É a minha casa. Eu estou andando com as melhores pessoas, são os meus amigos. Mas isso, Xandó, são escolhas, cara. Eu lembro, depois dos 32, por aí, eu sou um velho novo, né? Eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, eu não sou mais obrigado a frequentar nada. Eu vou ser amigo de quem eu quiser. E se falarem que eu sou isso, Tem problema. sabe o que tá saindo aqui da minha vida. Essa é a palavra. E aí, isso mudou as coisas na minha vida. Porque aí eu comecei a andar com gente que eu gosto de estar. Como são vocês aqui. Ah, muito obrigado. Opa. Né, cara? Também. Pô, a gente fica se apegando. Não, tem que ir em tal lugar. Tem que ir nada, meu. O lugar que eu tenho obrigação de ir é a casa dos meus pais. Isso sim, se eu me cobro. Aí, Ponto. O resto, só se eu quiser. e aí eu falo assim, cara, até já falei pro Osmar várias vezes isso aí. Falei assim, cara, eu não tenho problema em falar pro Osmar assim, que eu admiro ele. Que eu acho ele um cara top demais, sabe? Porque assim, se você não admira quem você segue, você tá seguindo as pessoas erradas. Isso aí. Entendeu? Se você segue uma pessoa lá, tipo, você não tem a capacidade e a humildade de falar, cara, eu acho você fantástico, velho. O jeito que você conversa, como você se comporta, eu acho você diferente, cara. Aí você tem dificuldade de falar isso pra pessoa, que ela é fantástica, mas ela vira as costas e você fala que ela não presta. Então você tá andando com as pessoas erradas e seguindo as pessoas erradas. E aí você também não presta também, porque Você se também você, não É, se você tá ia falando dizer- isso, você tá cruzando... Eu ia dizer, eu nem troquei, eu abandonei círculos de amizade por causa disso. E eu falo pra você, cara, os meus amigos são os Aí. melhores amigos que eu poderia ter. Isso, Chiara, ficou muito claro pra mim, né, Emerson? A gente fez um filtro que a gente falou, quem veio pela grana foi embora. É isso aí.
Não ficou. Quem vem pelo propósito fica. Porque quem vem pelo dinheiro, quando chegar uma proposta melhor, ela vai embora com aquela proposta melhor. Você tem que enxergar o potencial também do negócio também, né? Além disso, né? Porque por mais, às vezes, você não tem tanta proximidade, assim, com a pessoa, mas você enxerga o potencial e também é uma oportunidade muito boa. O Bruno tava comentando, que no dia que a gente chegou, ele ficou um pouquinho lá conversando com o Alex, né? Aí o Bruno tava conversando do tanto que é importante, assim, a gente tá agora na Entre Safra, como a gente tá tendo oportunidade de viajar mais, o tanto que a gente tá aprendendo, porque a gente tá convivendo com pessoas de meios diferentes da gente, com conhecimento diferente, e é aquele caso, né? Ser sempre a média das 5 pessoas que você tá convivendo ali também, né? Tem muito disso. Mas assim, então quando o Bruno sentou e ficou conversando ali com o Alex sobre aquelas questões de calda, ele tava falando das formulações, dos produtos dele, a gente já captou um monte de assim, sabe? De aprendeu já um monte de coisa, assim, sabe? Diferente. Então isso também é muito importante, você conviver com pessoas que te fazem crescer com as próprias experiências delas, sabe? Exatamente. Então isso também é muito bacana. Então isso tem muito a ver também, a Escola do Agro, a gente vir conviver com pessoas diferentes, ver, né, ter oportunidade de aprender coisas novas também é bom demais. Essa é uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque o networking, ele é muito associado ao trabalho e ao dinheiro. E eu aprendi isso com um amigo que morou muito tempo no Japão. E ele me falou que os japoneses, eles fazem relacionamento só por fazer. Não tem interesse. A gente é muito criado no interesse, né? Não, os amigos tais, porque tal coisa, porque, né? E então eu procuro fazer nem tem esse nome, network, Torado. É qualquer coisa net. Porque não tem working. Isso aqui não é working, cara. Eu não tô aqui nessa hora trabalhando. É verdade. Tô aqui me divertindo, cara. Tô aqui mas aí que tá o canal, entendeu? Se você já falei trabalhando e se divertindo, aí aqui mora o Eu já falei isso pra vocês aqui, em outros lugares também, que a gente tem uma roda de amizade privilegiadíssima, uns pelos outros. Não é fácil, eu não tenho isso aqui com outros amigos em Maracaju. Não, e é os caras que tomam café. A gente faz aquele churrasquinho lá de vez em quando. Pô, é um privilégio. Esses caras tomam café comigo lá em casa. Ah, tá, entendi. Café mesmo. Então, literalmente. E o café dele é ótimo, porque tem hora pra começar e pra terminar. E se você não sair, ele sai. Da casa dele mesmo. É bom. Quando você vê, ele tá amarrando o tênis e falou, tô indo aí, galera. Tchau. Se quiser ficar aí, você fica. Isso ele tem que falar, cara. Os caras não vão embora. O que eu acho que é legal aqui é só lá que funciona, assim, que o resto do lugar não é. Não você fica, você alonga. Não tem horário pra acabar. Não, você alonga e dá 9 horas, a gente já podia assar uma carne. Responde assim, Xandó, é desse jeito mesmo. Se vocês não quiserem também... Tem fila pra ir tomar café na casa dele. Eu sou desse dele. tipo, eu falo assim, eu sou desse tipo, assim, sabe? Se vocês quiserem conviver comigo, é mais ou menos desse tipo. Faz tempo que não me convida. Eu reclamei, né? A indireta, né? Tô na geladeira, né? Mas é que eles falam que a peneira tá muito fina pra tomar meu café lá. Mas não é. A gente falta de tempo. Tá bem isso. Mas depois da escola a gente vai fazer um cafezão top lá. Kiara, o seguinte, cara. Então você viu que tem algumas perguntas aqui que fez você refletir, né, cara? Pensar, né, cara? Então tem uma pergunta aí que você vai pensar mais um pouco, então. Nossa senhora, gente. Sério mesmo? E o Osmar que vai fazer essa pergunta aí. Os R$2.500 que você paga pra estar aqui tem que valer, né? Nós temos que trabalhar. Nossa senhora, tem que fazer misericórdia. Cara, não é você falar que é 2.500, porque nós vamos subir pro próximo episódio. Vai aumentar. Porque daí vem o Galdério, né? Pode pedir uns R$1.000 a mais, né? Uns 2.000 a mais. Fala aí, Osmar, lança braba aí pra Kiara aí. Kiara, se passaram 500 safras. Não é não. A 7ª geração da Kiara, a bisneta da Kiara tá pendurando o menino no drone e levando pra escola. E pulverizados. Kiara, é o seguinte, o Café Brothers, na verdade, são pessoas reais com histórias reais. E você nada mais, nada menos é uma pessoa dessa aí, que veio contar sua história aqui, contar o seu dia a dia, contar os seus negócios, sua família, como tudo começou. Mas nós temos uma pergunta principal aqui. Que medo. A gente faz bastante suspense. Nossa Senhora. E é uma pergunta, assim, que ela é baseada em valores, princípios, crenças, qualidades, defeitos. Juntando tudo isso aí em um lugar e chacoalhando, quem é Kiara? Misericórdia, gente. Pergunta difícil. Valendo. Tem tempo, né? Tem tempo? 40 minutos. Pera. Uai, quem que é Kiara?
Chiara é uma pessoa difícil de lidar. Geralmente quem lida comigo fala que eu sou difícil. Assim, né? Aqui eu sou bem bacana, sou gente boa, mas é difícil trabalhar comigo, eu sou muito exigente. As coisas nunca estão boas o suficiente, sempre dá pra melhorar um pouquinho. Isso é bem ruim, mas sempre dá pra melhorar um pouquinho mesmo, né? Eu gosto muito de trabalhar. Trabalhar é muito importante para mim. Eu tive um exemplo de trabalho muito grande em casa, tenho até hoje. Meu pai era caminhoneiro, né? Hoje ele não trabalha mais, então ele sempre trabalhou muito a vida inteira. Minha mãe também sempre trabalhou muito a vida inteira. Então lá em casa a gente trabalha muito. Então eu sou muito, né? A gente gosta muito de trabalhar. Sou muito família mesmo. Quem é Chiara? Sou bem cabeça dura, sou um pouquinho conservadora, um pouquinho muito. E que mais? É isso. Acho que essas questões de valores é isso mesmo. É família mesmo. E mais ou menos isso mesmo. Acho que deu pra entender, né, gente? Já. Chiara, nós vamos fazer as considerações finais aqui e depois você vai falar por último, tá beleza? Combinado. Ô Alex, e aí, curtiu estar com a Chiara aqui? Com as considerações finais aí do Alex Meloto? Vir aqui sempre tem um problema, né? Eu sou um cara que durmo cedo. Cedo mesmo, 8h30. E quando eu venho aqui, eu vou embora e a cabeça continua aqui. Continua pensando, imaginando, né? E hoje, em especial, porque é algo muito novo, né? A gente não está falando com um produtor, que é algo próximo da gente, que a gente conhece. A gente está falando de alguém que começou uma coisa que não conhecia, de uma maneira que não conhecia, e está crescendo, está escalando, enfrentando um monte de perrengue. Então hoje é o dia que eu vou dormir 1h da manhã, com certeza. Deito na cama e continuo pensando. Então foi um privilégio, Chiara, não só esse testemunho profissional seu, mas a história de vocês. É muito legal. É muito legal ver o quanto que a gente se aproxima de pessoas parecidas, né, em propósitos, em valores. Né, e não é à toa que vocês estão tendo o sucesso que vocês estão tendo e em harmonia. E isso eu acho muito legal. Quando a gente traz aqui para essa mesa produtores, a gente sempre fala disso, né? Como é legal quando a família está trabalhando junto, né? Em qualquer negócio. E o de vocês, para mim, foi um excelente exemplo. Você cita seus pais, seu avô. Acho muito legal isso. Acho que, mais uma vez, isso é uma escolha e é mérito, não é um acaso. Então, parabéns pela maneira com que você, me parece que é quem orquestra tudo aí. Ah, não, que isso. Longe de mim. A gente é uma equipe muito boa lá, né? Porque, assim, é muito difícil na pulverização mesmo e no trabalho sempre. Então, né, o Bruno e o Kenny dão muito suporte, né? Tem dia que um quer desistir, aí os outros dois estão melhor. Tem dia que dois quer desistir, aí um segura. Então, assim, o trabalho maior, com certeza, o trabalho mais cansativo, com certeza, é feito por eles. Eu tento só minimizar e tentar ajudar e deixar mais leve para eles também dessa forma. Mas tá longe disso aí. Osmar Neto, considerações finais do app aí, Osmar. Chiara, que hora boa foi para você estar aqui com a gente, né? Foi ótimo, Muito, muito bom. O assunto, acho que como o Alex falou, é muito novo. E abre N possibilidades, não só de negócio, né? Mas de como, às vezes, de mudar o agro, né? Eu acho que é importante isso aí. E, assim, uma coisa que o Alex foi bem enfático e é valoroso, quando as pessoas têm valores acima de qualquer outra coisa, as coisas funcionam, né? E acontece o seguinte, aproximam, quem tem valores muito bons acaba se aproximando. E você é mais uma pessoa que veio pro Café Brothers e trouxe seus valores acima de tudo. Tanto é que você falou que se não briga, se tivesse que brigar por causa de dinheiro, você encerraria o negócio. Não. Isso aí já é o suficiente para mostrar que vocês, quando eu falo que é vocês, porque não é só vocês, assim, vocês têm caráter. E isso aí é o que vale hoje em dia, né? Obrigado aí pela sua história. Sucesso para vocês. E eu acho que tem muito para dar certo como já está dando. Que bom. Chiara, eu, assim, como eu disse para você, me sinto muito agraciado por Deus de a gente poder estar aqui nessa mesa. A gente se conheceu no Instagram, né? Então, às vezes você fala assim, poxa, tão inacessível essa pessoa, né, cara, de estar. E eu tive o privilégio de ter essa mesa contigo, batendo esse papo, trocando essa ideia e poder conhecer um pouco mais da sua história, da sua pessoa, né, cara? E como o Neto disse, você tem valores e princípios que são muito honrosos para nós que acreditamos e temos uma fé cristã, né? Que a família, ela é a base de tudo, né, cara? Deus criou o mundo com uma família, né, cara? Então, quando você vê esse empenho, essa força, você desenvolvendo um trabalho e mais, compartilhando conhecimento, isso é algo divino, né, cara?
Eu digo sempre que conhecimento, quando você divide, é uma das poucas coisas que ele multiplica, né, cara? E você está lançando nada mais sementes, né? Por aí de outras Kiaras que vão surgir, outros Brunos que vão surgir. Isso é muito legal, porque tem aquela dinâmica do rio. O rio vai fluindo. Você e o Bruno não foram pessoas que criaram, tiveram o conhecimento e reteram para vocês como açude. Ficaram inchados de conhecimento, cheio de ego, cheio de arrogância, né? E o açude, ele tem o ladrão, né, cara? Se você não compartilha, ele tem um ladrão que vem e rouba para não estourar. E vocês estão fluindo como um rio, dentro do agro, dentro da própria vida de vocês como exemplo, que outros maridos e mulheres vão ver que é possível trabalhar junto, entendeu? Outros irmãos, depois que vê isso aqui, depois disso aqui, eles vão ver assim, cara, ela trabalha com o marido, ela viaja com o marido, ela trabalha com o irmão. Por que eu tô brigando com o meu irmão, cara? Por que eu tô colocando um peso, uma medida maior aqui? Por que eu não consigo viver? E ela sempre falando, tá, tem uns perrengues, mas sempre sorrindo. Sempre transmitindo o quê? O valor, acima de tudo, da família. Então, parabéns, Kiara, por você ser essa menina disruptível, né? De não ter medo de enfrentar o novo, ter essa habilidade de ser adaptável e transmitir isso com muita graça lá no Instagram. Parabéns, obrigado de estar aqui. Você curtiu estar com a gente aí? Como que foi? Curti demais, gente. Foi muito bom. Superou as expectativas, estavam altas, tá? Mas superou as expectativas. Caramba. Nem estudei. Mas foi muito bacana, assim, né? Foi um papo muito gostoso. Espero ter outras oportunidades mais pra frente, quem sabe, né? Aí não vai ser surpresa, né? Porque não vai ter essas perguntas, assim, tão reflexivas, Não, né? quem sabe você... Ou vai ter umas perguntas diferentes, assim, tão reflexivas quanto, né? Mas Talvez você volta aqui na mesa, né? Igual o Alex aí, tá com a gente aí. Vamos aí, bora. Não, essa semana não, né? Não, das outras vezes, né? Essa semana não tô aqui não, né? Você vai embora amanhã. Vamos fazer um intensivão essa semana. É o medo aqui, né? Não dá tempo mais, eu não consigo, não. Ô, gente, mas foi bom demais. É uma honra estar aqui com vocês. Gostei muito de ter vindo. Te agradecer, Xandó, pelo convite de a gente ter vindo participar da Escola do Agro. Gostei demais de conhecer o Mato Grosso do Sul. Espero voltar com mais calma, né? Foi bem corrido. Mas Maracaju também. Só rodei um pouquinho na cidade, mas é uma cidade muito bacana. Então, assim, né, excelente a gente ter vindo, ter conhecido novas pessoas, ter te conhecido pessoalmente, ter vindo aqui participar também do Café Brothers, gostei demais, espero ter outras oportunidades, agradecer mesmo de coração todos vocês, e show de bola, e é isso daí. Quem quer conhecer a Kiara, onde que encontra a Kiara na rede social? Passa o teu Instagram aí. Lá no Instagram, no Agrodrone, @agrodrone 7.0. Se vocês não me seguem, vocês, pelo amor de Deus, me sigam lá, né? Senão você tá perdendo várias dicas de pulverização por drones, vários perrengues. Está perdendo. Vários perrengues, inclusive. Mas é isso daí, segue a gente lá, né? Tem TikTok? Vai ter canal no YouTube? Tem TikTok, o TikTok é o Kiara Campos mesmo. Não tinha mudado o TikTok ainda, mas geralmente posto algumas coisas lá também. E, assim, né? A gente tenta abraçar o mundo, né? A gente fica querendo um canal no YouTube também, mas a gente vai aos poucos, né? Mas um dia a gente chega lá também, talvez, quem sabe. Galera, se você ficou até aqui, comenta aí, gostou do app, segue a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, estamos em todas as plataformas digitais, né? Se você gosta de ouvir podcast, fazendo a sua esteira ali, a gente também está no Spotify, Deezer, tudo que você pensar, nós estamos lá. Só colocar Café Brothers, o que, diretor? For. Café Brothers para você, gente. Que a nossa convidada merece, galera? Uma salva. Obrigada, gente. Eu vou dar uma salva. Muito obrigada, foi ótimo. Valeu, gente. Um abraço e até mais. Valeu.